Num mundo que exige provas, como é que a fé pode afirmar que sabe alguma coisa? A teologia, que é o estudo sobre Deus, enfrenta um desafio enorme, quase um quebra-cabeças sobre o próprio conhecimento. Vamos mergulhar nesse mistério usando como guia uma tese de doutoramento bem recente, de 2024, de José Roberto Limas da Silva. Então, a nossa fonte é esta tese de doutoramento. A ideia aqui é pegar um debate académico que é bem denso e traduzir de uma forma clara. Assim, a gente consegue entender o ponto central da questão e porque é que ela importa tanto, mesmo para quem não é da área da teologia. E aqui está a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa. A gente vive numa época em que dados, provas, evidências empíricas são reis. Então, onde é que a fé se encaixa nisso tudo? Como é que a teologia pode chegar e dizer isto é verdade e esperar ser levada a sério? É exatamente esse o conflito que vamos tentar desvendar. Ok, para começar vamos preparar o terreno. Afinal, por que é que isto é sequer um problema? Bem, tudo se resume à forma como a nossa cultura hoje em dia define o que é saber alguma coisa de verdade. A tese destaca uma coisa muito clara. Vivemos num tempo em que a ciência é, e cito, reconhecidamente reverenciada. Ela tem a autoridade cultural. Se algo não pode ser medido, testado, verificado cientificamente, a sua pretensão de ser conhecimento já fica sob suspeita. E isso, claro, cria um desafio gigantesco para a teologia. E o curioso é que esse desafio que vem de fora acaba por revelar um problema ainda maior, que é interno. A teologia não está só em conflito com a ciência. Em muitos aspectos, ela está em conflito consigo mesma sobre como encontrar as respostas. Mas antes de continuarmos, vamos só alinhar uma palavra-chave aqui: epistemologia. Basicamente, é o estudo do conhecimento. Não se trata do o que sabemos, mas de como sabemos. Como é que qualquer área, seja a física, a história ou a teologia, justifica as suas afirmações. E aqui, pessoal, chegamos ao coração do problema. A tese aponta o que chama de extrema difusão metodológica. Sabe o que isso quer dizer? Imagine vários carpinteiros a tentar construir a mesma casa, mas cada um usa um conjunto de ferramentas e uma planta completamente diferentes. É o caos. Não existe um acordo sobre o método e isso torna muito difícil apresentar uma frente unida sobre como o conhecimento teológico realmente funciona. E para entender o dilema da teologia, a gente precisa de olhar para algo que talvez surpreenda muita gente. A própria ciência não é um bloco único. Existem basicamente duas grandes abordagens e a dificuldade da teologia em se encaixar numa delas é a chave de tudo. Pensa assim, de um lado temos o modelo explicativo, típico das ciências naturais. Pense nele como um microscópio. É objetivo, distanciado, focado em explicar os mecanismos por trás de algo. Do outro lado, temos o modelo compreensivo das ciências humanas. Pense nele mais como uma conversa. É interpretativo e procura entender o significado de um evento por dentro. E aí é que a coisa se complica para a teologia. O seu objeto de estudo, Deus, a revelação, não se encaixa perfeitamente em nenhum dos lados. Não é algo que se possa simplesmente colocar debaixo de um microscópio para dissecar, mas também não é visto apenas como uma ideia humana para se interpretar numa conversa. É visto como as duas coisas, algo que agiu na história, mas que também existe para além dela. Nenhum modelo sozinho parece dar conta do recado. E sabe onde esta briga de modelos fica super clara? Na tarefa central da teologia cristã, a interpretação da Bíblia. É aqui que as diferentes caixas de ferramentas, para conhecer, batem de frente. A tese foca-se em dois métodos principais. De um lado, o método histórico-gramatical, que já parte da fé e vê a Bíblia como a palavra de Deus. Do outro, o método histórico-crítico, que parte de um ceticismo académico e trata o texto como qualquer outro documento antigo. E atenção, o ponto de partida de cada um muda completamente o jogo. O MHG, por assim dizer, joga em casa, dentro do campo da fé. Ele assume que o texto tem uma coerência divina. Por exemplo, se encontra uma aparente contradição, o objetivo não é duvidar da fonte, mas procurar uma harmonia teológica mais profunda que resolva a questão. Para este método, como a tese explica, tudo o que está ali é a palavra de Deus. Já o MHC tenta ser o cientista no laboratório, como se estivesse a estudar um texto de Homero. A mesma contradição seria vista como prova de diferentes autores humanos ou de erros ao longo do tempo. Para este método, o texto é, e cito, documento humano, sujeito a imprecisão, erro e inverdades. O objetivo é reconstruir a história humana por trás do texto, não aceitar as suas reivindicações divinas. Então, o que temos aqui?
Basicamente, dois campos que mal conversam entre si. Um parte da fé, o outro do ceticismo. A tese, então, lança a pergunta: será que existe uma ponte? Há alguma forma de usar ferramentas críticas sem ter que descartar de antemão a possibilidade do transcendente? E a tese aponta para uma possível ponte, uma filosofia chamada realismo crítico. De forma simples, ela diz o seguinte: sim, existe um mundo real lá fora que não depende de nós, mas a nossa forma de entender esse mundo é sempre filtrada pelas nossas teorias, pela nossa linguagem, pelo nosso contexto. Ou seja, não é aquele objetivismo ingênuo de a realidade é o que eu vejo e pronto, mas também não é o relativismo de cada um tem a sua verdade. Para entender isso, o realismo crítico propõe que a gente pense a realidade em três camadas. Quer um exemplo? Pense na gravidade. O nível real é a própria lei da gravidade, a estrutura do universo. O nível atual é uma maçã a cair de uma árvore, um evento causado por essa estrutura. E o nível empírico somos nós a ver a maçã a cair. É a pequena fatia da realidade que a gente consegue observar diretamente. E como é que isso ajuda a teologia? Bem, aqui está a grande sacada. Este modelo permite que um teólogo diga: acreditamos numa realidade transcendente, Deus, que existe na camada do real, e podemos usar ferramentas históricas e críticas para estudar os seus efeitos no mundo, os eventos, os textos, as experiências que estão nas camadas do atual e do empírico. Basicamente, permite usar métodos científicos sem ter que reduzir a fé a apenas um fenómeno humano. Certo, depois de toda essa viagem filosófica, fica a pergunta: e daí? Por que é que isto importa para quem não é da área? Porque esta não é apenas uma discussão académica. As implicações são enormes. Pode ter a certeza de que isto vai muito para além dos muros da universidade. A forma como um grande sistema de crenças justifica o que sabe afeta tudo: a política, a ética, o diálogo cultural. Toca no centro de como diferentes visões de mundo competem e conversam no espaço público. No fundo, esta busca mexe com a forma como a fé e a razão interagem na nossa sociedade. Modela o diálogo, muitas vezes tenso, entre ciência e religião, e, no fim de contas, convida-nos a todos a refletir sobre o que realmente significa saber alguma coisa, seja em que campo for. E esta análise deixa-nos com uma última provocação. Se a física, a história e a teologia têm cada uma as suas próprias regras para chegar à verdade, será que isso significa que existe mais de um tipo de verdade? Ou serão apenas caminhos diferentes para a mesma e única realidade? É uma pergunta que não define só o futuro da teologia, mas a nossa própria jornada em busca de conhecimento.